Alguns mitos importantes. No final do ano eu conversava com o Léo, e por mensagem no WhatsApp, né, Léo, falando sobre esse assunto. E tem muito mito, gente, sobre suicídio. É mito demais. Até por conta da nossa cultura católica, que demoniza essa prática, a gente vive em cima de muitos mitos. E o principal mito, ou pelo menos o primeiro deles, é assim: quem quer se matar não fica dando sinal, não avisa, não fica fazendo graça, não fica demonstrando e não fica falando. Gente, isso é uma mentira sem tamanho. Ninguém quer cometer suicídio, ninguém. Não é natural contra o próprio corpo, não é normal, não estou falando nem de religião. O suicídio fere a própria natureza humana, ou seja, ninguém quer fazer isso. Quando alguém está doente, e é uma doença sim que conduz a pessoa para isso, não é, gente, pecado, não é a pessoa que está num nível muito distante de Deus. A gente tem essas ilusões, esses tabus na nossa cabeça, mas é doença, isso afeta a parte hormonal, afeta o corpo da pessoa, afeta a integridade dela de tal maneira que ela não consegue pensar uma outra situação, uma outra forma de resolver o problema. E é interessante que a gente pensa que não avisa. Pastor Rubem, avisa. Todo suicida avisa que vai cometer o que está querendo cometer. Sabe como? Ele pede aconselhamento. Ele não fala dessa dor da alma dele, mas ele pede aconselhamento. Sabe o que ele faz? Ele muda hábito. Ele fica calado, ele fica fechado, ele começa a ficar isolado. Ele começa a se dedicar muito mais à vida virtual do que à vida física. Ele começa a usar a rede social para postar, viu, Léo, fotos, para postar imagem, postar frases de pessoas importantes. Ele faz questão de mostrar, mesmo que inconsciente, que ele está sofrendo, que algo não está certo, que algo está ruim. Ele dá alerta, ele acende o que a gente chama na viatura de highlight, para dizer: gente, olhem para mim, olhem para o meu sofrimento. Muitas práticas pessoas fazem por isso. Mudança radical de cabelo, gente. Ló, também pessoal com cabelo colorido, por favor, é moda, tá? Esquenta a cabeça. Mas é um dos sinais que você tem que olhar numa pessoa que está sofrendo. Mudança radical, quer chamar a atenção, quer dizer: gente, alguma coisa não está legal, me ajude. Você precisa ter o start e pensar nisso. Mudanças drásticas corporais são coisas que as pessoas acabam fazendo. O nome disso é pedido de socorro. Ele está dizendo: me socorre, olha para mim, que eu passo por esse problema. Um suicida, ele avisa. A segunda coisa, um segundo tabu: perguntar sobre suicídio pode induzir a pessoa a cometer. Deixa eu abrir todos que é mais fácil aqui, tá? Dizem que se perguntar pode induzir a pessoa a fazer isso. Mentira, gente. Tudo que alguém que está sofrendo precisa é de um ombro amigo e de um bom ouvido para escutá-lo. E para isso, uma pergunta abre a porta. Está tudo bem com você? Tá, tudo bem, pastor. Não, senta aqui um pouquinho, você já percebeu pela resposta. Senta aqui um pouquinho, vamos conversar. Se a pessoa ficar muito preocupada com atrás, fecha a porta e conversa. Simplesmente deixa a pessoa abrir o coração. E grandes surpresas acontecem disso, gente. A boa conversa é bálsamo para a alma de quem está passando por sofrimento e por angústia. Quem está passando por uma depressão, o conversar é fundamental. O problema é que nós queremos conversar e não deixar a pessoa falar. Porque a gente acha que vai resolver o mal do mundo falando, aconselhando e colocando várias circunstâncias. Não é assim que funciona. O nosso mal é que nós somos péssimos ouvidores e excepcionais tagarelas. E olha que nós só temos uma boca e dois ouvidos, deveria ser o contrário. Precisamos treinar o ouvir, gente, o escutar. Não sei se você assistiu o filme já, O Extraordinário. Se ainda não, vale a pena você assistir. Sobre essa ótica que a gente está conversando hoje. E você vai perceber claramente isso, contado por pessoas não cristãs, sem o foco cristão, mas contando histórias da vida real. De como as pessoas lidavam com isso. Do quanto um adolescente entende que os pais olhem com mais carinho por um filho que tem algum problema do que pelo outro, mas eles sentem a carência do pai. Meninos têm que ter o pai, gente, em casa. Menino tem que jogar bola com o pai, tem que se arranhar caindo de bicicleta com o pai, tem que ir pescar com o pai, sentar no colo do pai e mexer no volante do carro, não em movimento, claro, né, para não cometer nenhum perigo.
Mas meninos precisam disso, precisam ter momentos com o pai dele, e falta isso hoje. Você não vê acontecer mais, está perdido na nossa sociedade. Quando a pessoa, o terceiro mito, quando eu falo para ela que ela não tem mais motivo para viver, eu tenho que mostrar que outros sofrem. Isso também é um mito. Eu vou dizer, rapaz, pensa melhor, olha o tanto de gente sofrendo pior do que você. Já julguei a pessoa, já chamei ele de fraco, chamei ele de covarde sem perceber. E falei para ele assim, toma vergonha na sua cara. Você com tudo que tem, com esposa, com filho, com família, com tudo isso, pensando numa coisa dessa, rapaz, se liga. Olha que conselho terrível, gente. Esse conselho é o empurrão que falta para alguém cair do precipício. Não é assim que a gente diz, porque aí eu estou pré-julgando aquela situação. Eu vou ser mais prático, logo mais à frente você vai entender. Outra coisa, o quarto, eu devo dizer que tudo vai ficar bem. Vai passar. Vai melhorar e tudo isso vai passar. Quem sou eu para dizer isso para alguém? Que soberania tenho eu para dizer isso para alguém? Que conhecimento tenho eu do futuro para dizer para alguém que tudo vai ficar bem? Eu coloquei o exemplo de Spurgeon. Spurgeon, grande pastor, quase 200 anos aí da história que Spurgeon faleceu. Spurgeon teve uma depressão, gente. Esse homem pregava para 3.000, para 5.000 pessoas. Em um dos cultos, Spurgeon juntou 10.000 pessoas. E naquele dia daquele culto, uma pessoa do mal, implantada entre as pessoas que estavam na igreja, gritou fogo, 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 como se fosse incêndio. Londres havia acabado de passar por um incêndio de grandes proporções em que pessoas morreram. Quando essa pessoa grita, desespero, as pessoas começam a correr, estava em construção o templo. E, se não me engano, 7 pessoas morrem pisoteadas. Spurgeon teve que lidar com essa dor no coração dele. Dentro da igreja dele, dentro de um culto, aconteceu uma coisa dessa natureza. Mas isso nem é o maior dos problemas. Spurgeon, ele mesmo diz na biografia dele, que ele viveu com a depressão até o dia em que ele morreu. Tinha dias que ele acabava de pregar o sermão, ele saía pelo fundo da igreja, nem queria abraçar nenhum irmão. E ele ia para a cama, deitava na cama e só levantava no outro domingo, o próximo sermão. Ele passou uma angústia terrível, ele viveu com isso o tempo inteiro e morreu jovem, com 50 e poucos anos. Termina a vida de Spurgeon, esse grande homem da nossa fé. Isso faz a gente repensar as nossas maneiras de enxergar isso. E não dizer que vai ficar tudo bem. Pode ser que não. Pode ser que as sequelas vão deixar a pessoa debilitada. Talvez ela precise passar pelo psiquiatra, tomar medicação durante o resto da vida dela. E qual o problema se ele precisar fazer isso? É só algo mais que deve ser feito, porque cada um tem a sua individualidade. E a gente tem mania, pastor, de prometer o que Deus não promete, de vender para as pessoas o que Deus nunca disse na palavra dele que ele vai fazer. Olha Jó, gente, Jó teve tudo bem na vida dele. Tem exemplo melhor do que você pensar em sofrimento do que Jó. E tantos outros que passaram por apuros terríveis. E a outra crença do mal, só pessoa com distúrbio mental comete suicídio. As provas estão aqui, dessa década para cá, para provar para todo mundo que são a grande de uma mentira. Aliás, normalmente quem tem o distúrbio mental não comete isso. Comete ato violento, mas isso não. Agora, suicídio é uma coisa de pessoas normais. Eu e vocês, não tem nenhum que está aqui hoje que está imune, gente, a esse tipo de coisa, a esse tipo de pensamento, a esse tipo de problema na vida. Tem muitas circunstâncias que nos jogam para essa situação. Por exemplo, o Guilherme é um homem fantástico, saudável, bem, um bom comandante, amigo próximo. Mas hoje a nossa preocupação está em o Guilherme tirar a própria vida. A iminência disso acontecer é terrível. Todos os dias ele posta no Facebook, e ontem ele postou de novo, cada vez que ele posta gela a alma da gente. Porque a gente percebe o que quer dizer aquilo. A gente consegue ler as entrelinhas do que ele está postando, do quanto ele está passando ainda por esse sentimento de culpa, por quanto isso está corroendo a vida dele. Não é só pessoa com deficiência mental. Está aí a prova, pastores, homens como qualquer um de nós, homens que têm a mesma fé que a gente, que ora, que prega, que são usados por Deus para salvarem muitas e muitas almas, homens de Deus mesmo, homens salvos, genuinamente salvos e pertencentes à graça do nosso Senhor,
mas que também por algum momento na vida, por alguma situação, eles passam por essa angústia. E hoje, o nosso meio está fazendo palestras, por isso que coloquei essa que eu peguei da internet, palestras, reuniões para conversar sobre isso. Porque a gente pensa que pastor é super-homem, que pastor tem a capinha dele, que ele faz e acontece, que pastor não sofre, que pastor não tem problema em casa. A gente tem uma ilusão tão grande com o ministério, gente, achando que pastor é um sacerdote completamente poderoso, iluminado e tem contato direto com o Criador, diferente das pessoas, e não é assim. Homens que sofrem muitas vezes mais do que as pessoas comuns do dia a dia, pelo que eles enfrentam. E a gente deve, sim, é bíblico isso, ore pelo seu pastor, interceda pela vida do seu líder espiritual, faça de tudo, como dizem Hebreus, para que o pastor tenha um pastoreio, gente. Não vou dizer tranquilo, que ele tem que ter trabalho, a gente nasceu para trabalhar, mas que ele tenha um pastoreio em paz, que ele possa edificar as almas e ser edificado pelas almas. Muitas vezes a ovelha precisa ser mais ovelha e muito menos bode, e muito menos lobo para com seus líderes. Essa é a nossa missão. Esses mitos são tão comuns. Ou pensar que a Bíblia não fala disso, que na Bíblia não tem suicídio. Gente, a Bíblia, eu gosto muito de Swindoll quando ele escreve, porque ele diz assim, que a Bíblia, ela retrata coisas do dia a dia, seres humanos reais. E essa é a grande virtude da Bíblia. Ela não esconde defeito das pessoas. Ela fala de pessoas reais, com sentimentos reais e em situações reais. Por exemplo, separei 4. Por vergonha, Aitofel cometeu suicídio. Aquele texto mostra Aitofel albardando o jumento, indo para casa, colocando a vida em ordem e cometendo suicídio, se enforcando no quintal da casa dele. E por que ele fez isso? Primeiro, porque ele se sentiu envergonhado. Ele teve seus motivos pessoais com Davi. Davi deu uma mancada com Aitofel que ele não conseguiu perdoar. Aitofel não liberou perdão com Davi. Eu até escrevi sobre isso. Ele era avô de Batseba, e eu creio piamente que ele não admitiu o que Davi fez com Batseba e também com o genro dele, né, o marido da filha, né, genro dos filhos dele, que é genro dele também no caso, né. Ele não admitiu isso. Eu creio que por vergonha, por desejo de vingança, ele não admitiu, e esse homem se corrói com esse sentimento, trai Davi, e se você ler o Salmo 55, no versículo 12 e 14, vai dizer o lamento de Davi por essa amizade que Davi perdeu. Davi fala, meu amigo íntimo, se fosse outro eu aceitaria, você não, porque a traição que mais dói é aquela que vem de quem você menos espera, de quem muito próximo de você, de quem come na mesma mesa que a gente, vive no mesmo ambiente que a gente. Essa traição, ela dói mais do que a outra. E Aitofel, ele acaba cometendo suicídio por causa disso. Sansão, talvez por culpa, talvez, ele abriu o coração para uma mulher prostituta, se apaixonou por ela, Dalila, casa-se com ela, e a intenção dela era clara, era descobrir quais eram as fraquezas de Sansão. E ele acabou abrindo o jogo, em meio a brincadeiras, uma hora ele acabou falando para ela. E ao falar, ele pagou o preço muito alto por isso. E por culpa, no último momento da vida dele ali, sofrendo. Lá diz que ele ficou um bom tempo preso na mão deles com os 2 olhos furados, porque o cabelo voltou a crescer. E ele pergunta, onde é que está a coluna? Me mostra a coluna aqui desse lugar. E quando mostra, quando ele abraça, ele ora para Deus naquele texto, ali, Juízes 16:30, e pede a Deus um único lampejo de força. E ali, ele termina a vida dele e leva consigo tantos outros. Remorso, gente. Judas Iscariotes é o melhor exemplo disso. Judas nunca se arrependeu. Há quem defenda a salvação de Judas Iscariotes, não pela Bíblia. Ela não dá brecha para eu pensar isso. Esse homem teve remorso do que ele fez, mas arrependimento ele não teve. Mas tem diferença? Remorso e arrependimento? Muita. Remorso é a lembrança dolorosa o tempo todo por aquilo que fez. A gente esquece de pegar esse fardo e colocar aos pés de Cristo, entregar para Jesus o nosso fardo, o nosso jugo, porque o dele é manso, o dele é suave. O remorso é aquela lembrança constante. O arrependimento, ele é o contrário. O arrependimento, ele não tira de nós a lembrança muitas vezes. Todos nós aqui lembramos de algum pecado que cometemos e que já está resolvido com Cristo. Mas a memória fica.
para sentir nojo e não cair de novo? Sim. Tem um motivo para você ficar lembrando daquilo, mas o bom do arrependimento, que o arrependimento não te faz esquecer, mas te faz lembrar e sentir paz. Se você lembra e aquilo traz paz ao seu coração, verdadeiramente houve arrependimento. E isso não vai te levar para um sentimento pior. E desespero. Saul, nesse texto particularmente de Crônicas 10:4, mostra o desespero dele ao ver a morte dos filhos, ao ver que o exército dele perdeu aquela batalha para os filisteus. Ele sai correndo e pede para o jovem do lado dele: com a sua espada me mata, que eu não quero morrer na mão desses filisteus, inimigos e circuncisos. Mas ele, o servo dele fala: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Não farei isso. Então ele vai e deita-se sobre a própria espada, e ali ele comete suicídio. Na Bíblia você vai encontrar exemplos disso. Seja o suicídio heróico, seja o suicídio por algum sentimento que as pessoas tenham. Eu sei que eu fui rápido, e feito essa introdução toda, isso aqui a gente pode chamar de introdução, vamos à parte prática. O nosso papel como crentes, especialmente nessa geração que nós vivemos, é sermos mediadores desse conflito da alma, desse conflito que assola a alma humana. E como a gente faz isso? De uma maneira extremamente prática. Primeiro, reconheça que esse papel é da igreja, é seu. Não é do pastor Rubens, não é do pastor Lazzarini, não é meu, ou melhor, é nosso também. Mas esse papel é de todos nós. É de você pai, é de você mãe, é de você irmão, avô, avó. Esse papel é de você líder, é de você que frequenta a igreja e não lidera o ministério. Esse papel é nosso da igreja. Paulo fala aos Tessalonicenses no capítulo 5, depois você confere, que ele diz bem claramente que a gente deve exortar um ao outro, edificar uns aos outros, tendo paz entre nós. Não é admissível que a gente não consiga ter paz. Jesus é a nossa paz, Ele nos deu a paz, não como o mundo a dá. E é impossível que dentro da igreja a gente não viva em paz, não consiga ter paz um com os outros. Ele continua: exortemos também, no versículo 14, que admoesteis os insubordinados. Tem jeito certo para fazer isso. Consoleis aos desanimados. Consolação é um sentimento lindo na Bíblia. Quando você vai para 2 Coríntios, no capítulo 1, Paulo ele explica de maneira muito didática isso, que a gente passa por problemas e somos consolados por Deus, para que possamos consolar as outras pessoas que sofrem com a mesma consolação com a qual fomos consolados. Resumindo, os sofrimentos da vida, os percalços que nós passamos, são degraus para aprendermos a consolar outras pessoas. O câncer de você hoje vai te ajudar a consolar alguém que sofre com câncer amanhã. O problema familiar seu hoje, o luto que vamos aprender aqui, né? Vocês verão na última semana. Tudo que você passa de sofrimento te permite abraçar uma pessoa que sofre. E diferente de mim, diferente do pastor Rubem, que talvez não experimentou isso na vida, você vai falar com a alma com a pessoa. Porque você sente, você sabe, a sua lágrima queima, a sua lágrima desce como sangue dos seus olhos, diferente de quem está vendo à distância. Consolar, gente, é uma arte. Nessa parte da vida, e Deus permite que a gente aprenda a fazer isso. Ampareis os fracos e seja longânimo, paciência, ânimo longo para com as pessoas que estão do nosso lado. Na igreja, 3 motivos que podem provocar suicídio. Eu queria falar isso para você que é pai, principalmente para você que é pai. Cuidado em provocar cicatriz religiosa nos seus jovens. A cicatriz religiosa é a disciplina, a exclusão, a advertência, feita sem sabedoria. Puxar a orelha, gente, é importante. A vara é importante, mas tem que saber como fazer isso. Tem que ser em reservado. Em público você elogia, em reservado você corrige. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ver isso. Você não pode humilhar uma pessoa fazendo certos tipos de comportamentos que se tornem públicos. Lembrem daquela definição do doutor do Rio Grande do Sul. O jovem precisa se sentir bem no ambiente dele. Tudo que não pode acontecer é provocar uma cicatriz religiosa. Uma outra situação, a indigestão espiritual. Pais, não criem seus filhos para serem robozinhos bíblicos.
Não crie seus filhos para ser avatares de vocês mesmos, se a gente pode usar essa afirmação. Não crie seu filho para aprender tudo sobre a Bíblia, conhecer historinhas bíblicas de cor e salteado. Ele precisa viver a Bíblia, se arrepender e saber que ele é pecador. Ele precisa compreender o ensino bíblico e não ser um robozinho decorador de Bíblia. Quando ele cresce, vira um mero fariseu, que qualquer decepção que tenha, se magoa e acaba sofrendo das piores coisas. A indigestão espiritual é esquecer que na vida existe uma progressão. O seu filho tem que ler Bíblia, sim, mas ele tem que jogar bolinha de gude, ele tem que jogar bola com os colegas, ele tem que sofrer de rinite, de alergia, ele tem que tomar chuva e ficar gripado e você levar ele para o hospital, ele tem que cair, ralar e passar um curativo. Gente, eles são seres humanos normais, e gente normal tem que ver como gente normal. Você não pode esquecer disso. No meio batista, graças a Deus, não é tão comum isso não, mas em outras denominações é tão comum isso. Transformar eles em fariseus, não pode cometer esse erro. E a anorexia espiritual, são definições que eu inventei, tá? Mas a palavra ajuda. Anorexia é a falta de alimento, falta de você falar da Bíblia com eles. Ou não fala do Novo Testamento, ou não fala do Antigo. Não vamos falar de céu, não vamos falar de inferno, não. Vamos falar de pecado, não. Anorexia é isso, falta de abordagem de alguns assuntos. Vamos falar de suicídio, não. Vamos falar de ansiedade, não. Essas coisas, vamos falar de luto, não. Isso aí a pessoa fala com psicólogo. Não, gente, isso é assunto nosso. Isso se fala na casa de Deus, se fala entre nosso povo, povo de Deus. Nosso povo não pode ser anoréxico espiritual, anoréxico bíblico. A gente tem que conversar de todos os assuntos que afligem a alma humana. Graças a Deus a igreja teve essa iniciativa de abordar isso durante essa semana. Eu costumo brincar, na nossa geração, não dá mais para a gente ser crente 12/8. 12/8 é a pressão, tá? É aquela pressão, não se altera. Está sempre bem, tranquilo. Como é que o senhor está, pastor? 12/8, Pedrosa. Nossa geração não dá mais para ser 12/8, gente. Não dá mais. Tem que estar no 14 a sua pressão, pelo menos. O que eu quero dizer? Preocupação, olhar as mazelas. O que eu vou fazer? Como que eu vou abordar? Como que eu vou fazer isso? Meu adolescente precisa ter alegria. O que eu faço com essa molecada? Vamos fazer um retiro no ano? Vamos fazer 2 então? Não, vamos fazer 3. Vamos fazer 4. Não, mas gasta dinheiro. Se o seu dinheiro salvar almas, gaste seu dinheiro. Se o seu dinheiro trouxer pessoas para Cristo, gaste seu dinheiro. Fique pobre, mas invista a vida das pessoas. O que a gente tem que fazer para fazer essa molecada andar junto, ver filme junto, jogar junto? Gente, a pressão tem que estar 14, eu tenho que estar preocupado com isso. Eu tenho que estar me consumindo com esse sentimento. Por quê? Se eles não estiverem com o nosso povo de Deus, eles estarão com outras pessoas. Isso é inevitável, eles vão fazer isso. Nosso papel bíblico é ensinar. Deuteronômio, essa repetição das leis de Moisés, é fantástico esse versículo 8 que você conhece. O que você aprende no seu coração, ensina. Ensina, jogando bola, deitado, à mesa comendo, pescando, andando, na igreja. Ensinar é dar à pessoa o que a pessoa não tem. Essa é a definição de ensino. Olha para uma lua, está linda a lua, gente. Comenta que a lua ali mostra o Criador que a fez. A obra da criação revela o Criador. Usar de momentos assim tão simples no dia a dia para falar de Deus para as pessoas, isso é ensinar, isso é mostrar para elas. E 2 maneiras práticas, muito práticas, de você resolver um conflito na alma das pessoas, que provoca suicídio. A melhor solução sempre é prevenção, sempre. Repressão não funciona. A prevenção sempre é o melhor caminho. Vamos pensar junto, o jovem adolescente, até mesmo o idoso, conselho de Salmo 1:1, cuidado com as companhias, cuidado com quem eles andam. Nós somos tão corridos como pais, que a gente não observa com quem nossos filhos andam, com quem eles jogam o Minecraft, com quem eles jogam o LOL, com quem eles têm contatos virtuais, a gente não está sabendo, a gente não olha, mas lá o conselho é sábio. 3 nãos que vale a pena a gente observar.
que muito felizes eles serão, a depender de quem eles andam. Não se iludam, meu irmão. Esta geração homoafetiva, ela veio para dominar a nossa sociedade, particularmente em regiões metropolitanas, em metrópoles, cidades grandes. Os seus filhos vão conviver, se já não convivem com pessoas assim, com a questão do gênero. E você tem que ter muita sabedoria para conversar com eles, para não transformá-los em preconceituosos e ao mesmo tempo não transformá-los também em liberais e aceitando tudo que está em volta deles. E Gênesis 37, 3. Esse eu acho que é mais pernicioso ainda dentro de uma família. Nesse texto, a Bíblia diz que Jacó, ele preferia a José. Ele amava mais José do que os outros irmãos, outros filhos. Olha que ele tinha bastante. Nessa época ele tinha 11 filhos. Ele amava mais um em detrimento de outros 10 que ele tinha. Por conta de muitas esposas, ele fez um balai de gato na vida dele e acabou, quero ver ela traduzir balai de gato para eles agora ali, quero ver. Ele fez tudo isso e acabou criando uma verdadeira bagunça na família dele. Um rolo muito grande, mas ele protegia. Fatalmente você olha para isso e deve estar pensando assim: bom, Pedrosa, eu tenho 2, 3, 4 filhos e eu não dou preferência para nenhum. Esse é o discurso de todos os pais, inclusive meu. Só que você nunca pode responder essa pergunta. Só quem pode responder essa pergunta é seu filho. Pergunte para ele: filho, eu dou preferência para um de vocês? Eu trato você igual eu trato seus irmãos? Pergunte isso. A surpresa vai ser grande, porque a gente dá preferência sem perceber. Mas não é que o outro precisa, todos precisam. Não, o outro é doente, todos são doentes. O outro é fraco, todos são fracos. Gente, filho é uma arte, é uma herança que Deus nos dá. E se você não tiver sabedoria para fazer isso, para lidar com eles, os problemas eles podem se avolumar. Trate-os por igual, pergunte, converse, reserve um tempo sozinho com eles. Se você é mulher e tem filha, faz o dia das meninas. Vai sair menina com menina, bater papo, conversar coisas de mulher mesmo. Homem, a mesma forma. Pense nisso. Um conflito na alma se resolve prevenindo. Isso vale muito mais para nós que somos pais que aqui estamos. Viu um erro. O que você fala? O óbvio. Simplesmente o óbvio. Não caia no silêncio de Adão. Fale o óbvio. Filho, namorar com 12 anos não é legal. Vai atrapalhar seus estudos, isso é óbvio. Vai mexer com os seus hormônios, com os seus desejos, o hormônio não se converte. Você vai ficar sozinho com essa pessoa, vai acabar rolando sexo, vai virar gravidez, se não uma doença. Isso é óbvio. E a gente tem medo de falar o óbvio. Não use droga, filho, isso vai matar você. Isso vai destruir você, sua mente, seu corpo. Isso vai te provocar essas drogas sintéticas que a molecada usa hoje, balinha, docinho, LSD, êxtase, provoca alucinações terríveis, que provocam suicídio muitas vezes. Eu me lembro de uma ocorrência que eu peguei de uma menina que havia usado LSD a noite inteira numa festa rave. Bem no meio da madrugada ela vai na Anhanguera, daqui para Campinas, no Padre Anchieta, e ela atravessa e sobe no guarda-reio que é de concreto e senta no guarda-reio. As pessoas começam a ligar, a gente para conversar com ela, totalmente louca, tendo alucinações. E na cabeça dela, ela queria parar o veículo em plena Anhanguera, ela queria dominar esse veículo. Não sei se eu contei para vocês essa história. E meio a conversa com ela, deixa disso, sai daí, vem para cá, vamos conversar aqui no acostamento. Ela pegou e falou: não, quer ver como eu consigo? Pulou do guarda-reio, sentou na Anhanguera e abriu os braços. Em plena Anhanguera. Recolhemos os pedaços dela por mais de 100 metros, gente, na rodovia. Por mais de 100 metros. Culpa dessas drogas sintéticas que estão dominando a cabeça dessa molecada, e a gente sequer tem noção disso. Esses dias filmaram, 2 semanas atrás, uma menina lá em Campinas, de um hotel, ela pulando e cometendo um suicídio, e rolou nas redes sociais de todo mundo aí, uma cena dantesca, triste, menina com formação superior, 23 anos, jovem, bonita, e perde a vida muitas vezes. É porque não ouviu esses óbvios dentro de casa. Não ouviu o não dentro de casa. O não tem que ter arte para falar não. Falar sim, qualquer um fala. O sim até o nosso cachorro fala no quintal.
Falar não, esse é compromisso de pai. E dizer por que também o não. Primeiro, seja proativo. Previna. E segundo, reconheça o problema. Aqui está o conselho maior para hoje, para essa manhã. Como que você reconhece? Primeiro, sabendo qual é a maior dor do mundo. Se hoje você sair daqui com essa consciência, valeu a nossa manhã junto. Reconheça nas pessoas qual é a maior dor do mundo. Isso vai te ajudar a ajudar pessoas. Muita gente vai dizer que a maior dor do mundo é o parto. Eu acho que não. Eu tenho mais medo de agulha do que de um parto. Porque eu sei que eu não vou ter um parto nunca. Então, para mim, parto não dói. Pelo menos espero não ter, né? Já passei dos 44, mesmo se inventar não vai ter jeito mais. Já passei a idade, né? Não vai ter como. Não sei. Pedra no rim. Nossa, dizem que dói igual um parto. E todo homem fala isso. É engraçado, né? Todo homem fala, dói igual parto. Nossa, que legal. Como é que ele sabe, né? Não sei, nunca tive pedra no rim. Para mim não dói. Ainda tenho mais medo de agulha do que de pedra no rim. Não tive esse problema até hoje. Qual é a maior dor do mundo, gente? Qual que é? Você consegue me dizer? A maior dor que existe? A dor da alma? Dor da rejeição? Talvez, talvez não. Qual a maior dor do mundo? É a dor que a pessoa sente. Essa é a maior dor do mundo. Outra ocorrência, num bairro rico, Jardins, em São Paulo. Uma menina de 14 anos estava na sacada do 8º andar do prédio, rica, e disse que ia pular do 8º andar do prédio. Por quê? Porque ela estava muito triste que o rapazinho, o ficante dela, o flerte dela, havia beijado na boca uma outra menina da escola que era popular. E ela queria se matar. Todo mundo ria, falou, meu, para, rica, tem tudo. Que absurdo, querer matar por causa disso? Não vai se matar nada, está fazendo graça. Está só se aparecendo para fazer graça. E no meio da conversa ela pediu para ver esse namorado. Ela queria vê-lo. Aí os policiais que estavam ali pensaram, bom, traz o rapaz, está resolvido. Foram buscar o rapaz para ele vir e pedir desculpa para ela, não era nada disso. A hora que ele desceu do carro, que chegou com a viatura escoltando, ele desceu do carro, ela chamou ele. Ele olhou para cima, quando ele olhou, o que ela fez? Pulou. Suicídio, morreu. Perdeu a vida. Por quê, gente? Isso abriu nossos olhos, isso foi um caso que marcou no nosso treinamento policial. Não entendemos a dor que essa menina sentia. E a dor dela era vergonha. Uma policial minha, a melhor policial que eu tinha, melhor. Ela cometeu suicídio com um tiro na boca, parou o carro no acostamento, porque ela tinha brigado com o marido, que também era policial. O marido pegou as roupas dela, pôs no lençol, amarrou igual uma trouxa, foi lá na companhia e jogou na porta da companhia. Ela ficou com uma tamanha vergonha, que ela entrou no carro dela, parou no acostamento da rodovia, naquela que liga Montemor a Campinas, deu um tiro na própria boca, gente. A gente não pode nunca desvalorizar a dor das pessoas. E muitas vezes uma dor é uma rejeição, é um não, é um namoradinho, é um casinho, alguma coisinha que não deu certo, é uma doença. E depende da doença, toma uma medicação muito forte que altera todo o nosso organismo e pode sim levar a pessoa a um sentimento depressivo, que é uma doença, como eu bem fiz questão de frisar. Ao olhar para as pessoas, reconheça a dor delas. Seja atento, observa com carinho que você vai reconhecer. Freud, psicanalista famoso, os psicólogos amam muito os ensinos dele. Alguns amam, outros odeiam, mas a maioria gosta muito dele. Mas ele foi muito sábio nisso que ele disse. Ele diz assim, quem tem olhos para ver e ouvido, vai perceber que nenhum mortal é capaz de guardar segredo. Gente, isso é verdade. A gente aprende no nosso curso de negociação com refém, com sequestrador e com suicida. Nenhum ser humano guarda segredo, nenhum. E ali ele completa, olha que legal. Ele fala assim, se os lábios estiverem silenciosos, a pessoa ficará batendo os dedos na mesa e trairá a si mesma, suando por cada um dos seus poros. O que ele quis ensinar é, se a pessoa não fala, ele demonstra. É possível falar muito sem dizer nada, sem dizer uma só palavra. O corpo fala. Você que é marido, você sabe quando sua mulher não está legal. E não precisa muito não, basta olhar nos olhos dela. Você já sabe que ela não está legal. Mulher olha para a gente e sabe exatamente como foi nosso dia. Ele não está legal.
Ele está na caixinha do nada agora, está lá quietinho. Olhou nos olhos, os olhos falam tudo. E quando a gente trabalha e negocia com pessoas nessa condição, a gente usa muito essa técnica da programação neurolinguística. Não da psicologia, a psicologia não é muito fã dela não, mas para negociação ela funciona muito bem. A gente usa muito a técnica dos olhos. A gente conversa com a pessoa, olhando nos olhos dela, para descobrir que tipo de pessoa ela é. E a neurolinguística, basicamente, a curto modo, separa as pessoas em 3 grupos diferentes. Pessoas visuais, auditivos e sinestésicos. Ao descobrir quem é a pessoa, eu tenho mais facilidade de interagir com ela e aí sim poder dar a ajuda necessária para essa pessoa. O visual, o próprio nome já diz, ele é muito guiado pelos olhos, ele tem que ver. Ele vendo, para ele já é alguma coisa, ele já aprende, já ensina, ele tem que entender, enxergar as situações lá na frente. Já pondo dizendo para pessoas, quando você pular daqui, se você pular, já imaginou que você pode não morrer? Você pode ficar numa cadeira de roda, tetraplégico por resto da sua vida, sendo cuidado? E a dor que você sente, onde é? No corpo, você vai matar seu corpo, e a alma, como é que está? Será que ao morrer a tua alma vai sarar da dor que está sentindo, ou vai levar essa mesma dor? Enxergar, fazer ele olhar pelo outro lado, fazer ele ver o que pode também estar no outro lado daquela moeda. Isso é importante quando a gente está diante de uma pessoa que é visual. O visual, a maioria de nós somos assim. Crianças visuais são tão comuns, por isso o Ministério Infantil usa tanta gravura, tanta coisinha, tanto pantomima, tanto teatro, porque eles enxergam, isso é importante para eles. Porque o visual tem isso. O auditivo é o cara mais calado, mais tranquilo, bom na música, porque a audição dele é perfeita. Os olhos dele sempre olham aqui, ó, na direção dos ouvidos, é sempre lateral. O visual olha muito para cima. E o sinestésico, aquele que gosta do toque. Tem gente na igreja sinestésico. O idoso costuma ficar sinestésico. Ele gosta de um abraço. Então abraça, gente. Tem adolescente que gosta de abraço, ninguém abraça ele, porque o bicho é um pirralho, é do mal, é tentado, é bagunceiro. Abraça de vez em quando ele tem a sair, puxa de volta. Abraça de novo. Está vendo uma criança, se ajoelhe, fica do tamanho dele, e aperte a mãozinha dele, dá aquele toquinho, dá um abraço, um beijinho na testa dele. Sinestésico, é muito importante o toque, o contato físico. Tem gente que você precisa conversar segurando na mão, porque ele é sinestésico, ele gosta, o contato faz ele entender, o contato ajuda ele no processo de compreensão. Gente, tem gente que em casa não recebe um beijo dos pais, olha, faz tempo, viu? Talvez sentado entre nós aqui. Eu tenho 44 anos, meu pai nunca me deu um beijo, nunca. Nunca me deu um abraço, nunca, em 44 anos. Então eu posso me usar como exemplo para vocês. Tem muitos lares que isso não acontece. E às vezes nosso filho é sinestésico. Ele gosta de abraço, ele gosta de contato. Mas alguém vai dar isso para ele lá fora, o que a gente não dá dentro de casa. E ele gosta, é o perfil dele, é o estilo dele. E aí a gente já sabe onde isso pode parar, onde vai acontecer. Reconheçam as pessoas pelo tipo que elas são. São visuais? São auditivos? Ou são sinestésicos? A gente usa muito isso conversando com a pessoa. Regra geral, as pessoas são destras, usam a mão direita para tudo. Então é sempre o oposto do cérebro. O nosso lado esquerdo é o lado verdadeiro. E o direito normalmente é o lado criativo, que a gente chama de mentiroso. Então se você perguntar para mim, que sou destro, uma pergunta que me faça pensar, se eu lembrar dela e te contar, eu olho para a esquerda, é normal fazer isso. Se eu estiver contando uma mentira, inventando, eu olho para a direita. Funciona. Faz o teste hoje em casa, você vai ver. Não faça com o marido, não dá certo. Já estou avisando. Com o marido não funciona. Qualquer técnica com o marido é mentira. Vai virar Maria da Penha, não pergunte. E pergunta aberta, que não responde com sim ou não, que faz a pessoa responder, abrir a resposta. Pergunte isso para filho, olha nos olhinhos dele e faz uma pergunta para você ver. Desse tipo, capciosa. E você vai seguir os olhinhos dele. Ver onde vai parar os olhinhos do bichinho. Tá bom? Preferentemente quem não ouve isso, que quem ouviu vai baixar a cabeça e tampar o olho, né? Então pergunta para quem não está aqui e não ouviu isso que eu estou falando hoje, tá bom? E antes de alguém pegar essa mídia e olhar. Situações conflituosas. Mas são muitas. Citei algumas aqui.
perda de alguém. Gente, quem não sofre com luto, perda de alguém importante, a gente tem referências na vida, a referência nossa é ao pai, à mãe, a um filho. A gente perde, e a dor da perda é uma dor enorme. Pessoas importantes na vida a gente não esquece. Eu me lembro uma vez que a minha esposa teve a infelicidade de conversando com uma amiga policial, que o filho dela com 17 anos, brincando de roleta russa com a arma do pai, deu um tiro na própria cabeça e morreu. Brincando com outro colega, ele morreu. E nessa conversa, a menina chorando, e ela pegou e falando, contando para minha esposa, o povo falou assim: não, mas você precisa lutar para esquecer disso. Foi o mesmo que enfiar uma faca na alma dessa mulher. Como assim esquecer? Gente, quando é que uma mãe esquece de um filho? Nunca, gente, não se esquece. Esse é um amor para toda a vida. Não tem como a gente esquecer certas coisas. A gente precisa aprender a lidar com o sentimento da perda. Mas o esquecimento não faz parte desse processo, não existe. Tudo que a gente queria era ter uma lavagem cerebral e zerar mesmo. Dar um reset total, formatar o HD. Seria tão bom se fosse assim, né? Esquece, zera tudo, pronto, maravilha. Mas não é assim. A alma humana tem essa lembrança. O importante é lembrar e as coisas melhores virem na cabeça. Por exemplo, a gente pode virar para Deus e lamentar. Poxa Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Eu ainda tinha tantos anos para conviver com meu filho. O Senhor não podia ter feito isso. Ou eu posso fazer o contrário. Deus, eu agradeço cada minuto que eu passei com meu filho. Cada 5, 10 anos, 30 anos, 40 anos, que o Senhor me deu de privilégio de estar com ele. Gratidão, gente, é cura para o coração. E no luto, a gratidão é muito mais importante do que o lamento, do que a simples dor. Você pode dizer isso, né? Simples, né? O isolamento. Olha para as pessoas, seja como Freud disse, você percebe que a pessoa está isolada, está no mundo dela, ela não quer saber de contato com ninguém, começa a demonstrar dificuldade, começa a ficar com solidão e principalmente dor na alma. Essa é a doença terrível, doença física. A gente lida com ela, o remédio resolve. Se estivermos bem com Deus, até a morte não é problema nenhum. Mas a dor da alma, esse é o problema. Essa carrega, e muitas vezes essa dor acontece pela pessoa estar sobrecarregada, pressionada, pessoa normal como eu e você. Mas se sobrecarregado, gente, ser humano costuma ser cruel com quem está passando por sofrimento ou está sobrecarregado. Existe aquela máxima: burro bom, carga nele. Você quer dar um serviço para alguém, procura alguém que está ocupado e dá para ele que ele vai fazer. Se pegar alguém que está à toa, jogando paciência, nem entrega para ele. Não vai sair mal feito. Pega alguém ocupado, desesperado, a gente faz muito isso no quartel, e funciona, meu irmão. Está desesperado, corrido, entrega, ele vai e faz bem feito. Mas isso você sobrecarrega as pessoas. Percebeu alguém sobrecarregado? O melhor conselho é: tira o pé. Tira o pé. Essa sobrecarga vai piorar e vai conduzir a pessoa a um desequilíbrio físico, mental, que pode levá-la à depressão e levá-la à morte depois. E a gente tem que entender isso aí. Ah, mas largar disso vai fazer como? É perder o sustento aqui. Será? Será que o Deus que nós dependemos dele, será que é mentira o que ele prometeu no Sermão do Monte, Mateus 6:33? Em buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas? Será que é mentira quando ele diz que nunca viu um dos filhos dele passar necessidade? E os filhos dos seus filhos a mendigar o pão? Será que é mentira isso? Será que a Bíblia não é tão verdadeira quando fala para a gente depender de Deus? A ansiedade, vocês verão aqui, é querer trazer o futuro para hoje. É querer viver lá, estando aqui hoje. Esse medo das coisas que podem acontecer é motivo para a gente pensar também nessa questão toda que estamos abordando hoje. E mais um punhado delas eu coloquei aqui, ó. Chorar com facilidade, ficar irritado, preocupado, com muita fobia, medo de perseguição ou mania de perseguição, síndrome do pânico, que pega tanto essa geração hoje, e rejeição. Pessoas que se sentem não amadas por ninguém. Por ninguém. Eu sou amado pelos meus pais. Mas meus pais moram, por exemplo, vou pegar um exemplo, moram lá em Manaus. Mas aqui a minha família é essa igreja. E eu não sou amado por essa igreja. Nessa igreja, vocês são meus pais, vocês são minhas mães, meus irmãos, minhas irmãs. E eu não me sinto amado aqui nesse ambiente.
Lá eu sou, mas lá é longe, aqui eu não sou amado. E isso leva uma pessoa a sentir-se rejeitado quanto a esse amor, a desenvolver uma doença, um isolamento, uma solidão e uma depressão, que pode sim chegar ao final de tudo a um suicídio. Aqui eu estou sendo bem geral, né? Bem geral. E 4 dicas importantes. 4. Depois eu vou fechar com Jó para a gente arrematar o assunto. Primeira dica: estando diante de alguém que os seus olhos detectaram que está passando por algum problema, você percebeu que algo não está normal, o que você faz? Fale o mínimo possível. De preferência, não fale. Ouça. Deixe a pessoa se explicar. Na PM, a gente tem uma batalha muito grande lá, porque de alguns anos para cá a gente está se especializando nisso. E a gente condena, hoje na PM, a prática que tem que o bombeiro que socorre suicida. E o bombeiro faz a pior coisa, no meu entendimento. E a gente briga muito por isso lá. Porque o bombeiro chega, disfarça, engana a pessoa, quando ela não percebe, ele pula e pega a pessoa. Com rapel, alguma coisa. A pessoa esperneia porque ela quer pular, o bombeiro leva para o hospital e toma um sossega-leão. Mas essa pessoa ganhou mais uma frustração, a de nem conseguir pular de uma ponte, de ser enganada pelo bombeiro. A gente defende hoje que diante do suicida, basta deixar ele falar. E ele não pula. E eu falo com experiência própria, não pula mesmo. Todos que a gente parou e deixou falar, passa um tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a pessoa desce, vem, abraça a gente e vai com a gente para o hospital tomar uma medicação. Todos, 100% dos casos. A gente precisa aprender a ouvir, gente. 2 lições, ó. Veja, reconheça a maior dor do mundo. Não menospreze a dor de ninguém. A dor pode ser ínfima para você, mas insuportável para alguém. E outro detalhe, deixe a pessoa falar. Fale menos, deixa ela se abrir. Deixa ela falar o que está sentindo. O que está pegando, qual é a situação. Se é sobrecarga, no final se dá um conselho. E se parar um pouco? E se sair? Não, mas se eu sair acontece isso. Não, filho. Deus é soberano. Nós não somos insubstituíveis, nenhum de nós. Se o pastor Rubem deixar essa igreja, ela vai continuar do mesmo jeito. Melhorar, até melhor, acredito mesmo. Ainda mais o pastor Pedrosa vier para cá, ser presidente, fica maravilhoso. Então, sabe, vai ser uma maravilha, tal. Fica, ó, hashtag fica a dica aí, ó. Fica a dica. Mas não é insubstituível, gente. Ninguém é insubstituível. É lógico, é no sentimento, claro. Mas assim, na coordenação não é. Então a gente fala assim, ó, pastor, está sobrecarregado, pressionado, vou parar, vou pastorear lá em Valinhos. Igreja com 40 membros. Nossa, mas que rebaixamento. Gente, que rebaixamento. Um dia um jovem foi para Spurgeon, na biografia dele conta. Esse jovem foi até ele porque a igreja do cara não crescia. Ele tinha acho que 20 membros na igreja, Spurgeon com 3.000. O cara ficou indignado, ele chegou para Spurgeon, perguntou para Spurgeon qual o segredo. A gente gosta disso, né? Menininha jovem vê uma pessoa velhinha com 90, 100 anos. Qual o segredo, vó, para ficar com essa idade? Aí a avó fala, ele pensa que é bom ter 100 anos, né? Pergunta para quem tem 100 se gosta de ter 100. Pergunta para você ver. Pergunta para você ver se ele está feliz da vida com 100 anos. Tá não, viu? Aí perguntou para o Spurgeon. O Spurgeon falou assim, rapaz, você está preocupado? Você devia estar muito mais contente do que eu. Eu tenho 3.000 almas para prestar contas para Deus e você só tem 20. E Deus, Ele te dá a quantidade exata que Ele sabe para você dirigir, direcionar. Às vezes a gente tem que perder essa mania da vaidade. Sai, vai para um lugar menor, vai para um lugar mais tranquilo. Tira o pé, reduz a demanda. Meu, você está ganhando 10.000, se você ganhar 5, você não vai passar fome não, meu irmão. Não vai passar fome. Para um pouquinho, reduz a demanda. Continuar nesse rolo compressor, você não vai aguentar. Uma hora essa corda vai arrebentar, nosso corpo é limitado. Todos nós somos limitados. Precisamos de sono, precisamos de hobby, precisamos de descanso. Se isso não estiver junto com o trabalho não está sendo uma bênção. Eclesiastes 5. Você sabe que é bênção que você ganha quando você desfruta do que você está ganhando. Se você não está desfrutando, isso não é bênção. Qual a última viagem que você fez? Ah, Pedrosa, eu fui no zoológico de Americana. Não conta. Não conta. No mínimo, tem que ir no Zooparque de Itatiba. Pelo menos você ia pagar um pedágio.
Aí é viagem, pagar um pedágio é viagem. Ah, ó, quando você foi em Olímpia, naquele parque quente, lá tem muito velho lá. Então vai aqui, ó, em São Pedro, aqui pertinho de vocês. Qual foi a última viagem que você fez? Qual a última viagem que você botou seu filho no avião? Ah, bela coisa avião, bela coisa para mim, para eles é fantástico. Um adolescente que não voa de avião, gente, ele é um frustrado. Ele se sente inferior aos outros. Qual foi a última viagem sua? Nem que seja para o Rio de Janeiro. Não, evita o Rio, é melhor evitar. Vai para Curitiba. Vai lá para Curitiba. Faz um passeio bonito, lugar bonito. Vai conhecer a PIB lá, que é gigantesca. Vai lá, muito bonito, tem um turismo lá religioso. Mas deixa a pessoa se explicar. Deixa ele se abrir, deixa falar. Esse é um conselho fenomenal. Ali está meio escuro. O Deepak Chopra é um médico indiano radicado nos Estados Unidos. Ele disse, entre muitas coisas, não é cristão não, mas ele disse uma coisa muito legal. Ele fala assim: ou você abre o seu coração, ou um cardiologista fará isso para você. Ou vou dizer mais, ou um legista fará isso por você. Verdade. Eu tenho dificuldade muito grande de abrir meu coração. Eu tenho. É do meu perfil pessoal, eu sei disso. E é uma dificuldade que eu tenho que contornar. Eu tenho que lidar com isso. Porque achar alguém confiável, que você possa sentar e abrir o coração, gente, que troço difícil, né? Difícil. E não deveria ser tão fácil de fazer, não é? Mas abra o seu coração. Se é teu caso, converse. Tem gente da sua confiança? Tem. Deus coloca essas pessoas. Ah, mas são poucas. Graças a Deus. Se fosse muitas, não seria de confiança. Então, abra o coração. E quando você estiver vendo alguém, permita essa pessoa abrir o coração. Invista tempo. Gaste seu tempo. Gaste uma janta, um almoço, um café da tarde. Gaste o seu tempo com pessoas. Durma menos para dedicar um tempinho para alguém que te é tão especial e que você está vendo que ele está passando por esse problema. Deixa ele falar. E à medida que ele falar, não discuta religião com ele. Não discuta. Não discuta Deus. É o primeiro erro que o crente faz. Não fale para ele, não fala isso. Misericórdia, que heresia. Pelo amor de Deus, Deus tem misericórdia de você. Não fale isso para uma pessoa. Uma pessoa sob desespero, ele vai dizer coisas do arco da velha, mas ele tem que falar. Está aqui dentro, a boca fala, o coração está cheio. Ele está com uma decepção com Deus muito grande. Porque aconteceu na família dele uma tragédia, ele é fiel, dizimista, louva a Deus, criou os filhos no Senhor e acontece aquilo. Gente, vira como é que fala? Uma mágoa com Deus, uma decepção para com Deus, que é natural em quem está sofrendo. E essa pessoa, ao sofrer, ele vai falar um monte de coisa. Deixa a pessoa falar. Não discuta com ele, não censure o que ele está falando, porque é melhor ele pôr para fora do que aquilo ficar no coração, amargurando. O Swindoll conta em um livro dele, que é o Firme e Seus Valores, um livro fantástico também para a gente ter em casa e ler. E ele conta a história de um rapaz. Esse rapaz comprou uma casa muito linda, a casa mais linda que ele tinha até então, filhinho novinho, bebezinho, andando já. Ele e a esposa vão conhecer a casa antes de mudar, estão olhando assim, embasbacado, olhão aberto, olho de Mônica, assim, sabe? Tudo lindo, maravilhoso. E à medida que eles estão andando pela casa e conhecendo, uma hora o filhinho solta da mão e começa a andar sozinho pela casa. A gente distrai, acontece isso. Aí de repente eles não acham mais o menino, procura, parece que passou 1 minuto, tinha passado quase 10, não acha, foram lá fora na piscina, o corpinho boiando na piscina. Você não tem ideia como é comum isso, gente. Como crianças morrem em piscina e em balde de lavar roupa, nos bairros de periferia. Você vai lá, está a criança com as perninhas para fora, morta, afogada dentro do balde. Isso é muito comum e a dor dos pais para você lidar é terrível. Morreu essa criança. Tenta salvar, ressuscita, chama os irmãos, oram sobre o corpo da criança. Não teve jeito. Deus a recolheu, foi para o céu. Depois que acontece tudo isso, esse homem, ele entra no carro dele, enche o tanque e sai dirigindo. Vai embora. O tanque zero, ele abastece de novo. Depois começa a voltar. Ele fica horas, mais de um dia dirigindo o carro sem parar. Enquanto ele dirige, ele vai esmurrando o volante do carro, o painel do carro, e falando coisas que ele tem vergonha de repetir para Deus o que ele falava. Chegou uma hora, ele voltou para casa, porque ele lembrou que assim como ele sofre, a esposa está sofrendo também. Ele resolve voltar.
Ele ficou mais ou menos umas 14 horas fora de casa. Aí ele volta, ele para o carro na garagem, ele conta que ele estava tão suado, cheio de lágrimas, que as mãos dele colaram no volante. Ele mal conseguia soltar a mão do volante. Mas ele fala, isso ainda conta no livro, quando ele solta as mãos do volante e abre a porta, ele fala que ele sentiu um alívio na alma, uma cura na alma, por ter falado tudo o que ele falou. E Swindoll termina assim: Deus pode lidar com as nossas frases pesadas, com a nossa falta de sabedoria. Precisa abrir o coração, precisa falar, contar o que a gente está sentindo, e não receber censura como é tão comum entre nós. Mostra empatia para uma pessoa que está sofrendo. Empatia é, eu concordo com o seu sofrimento, não com o que você quer fazer com ele, não, mas eu concordo com o seu sofrimento. Mostra empatia, ouça, olhe para a pessoa, não faça outra coisa. Pega esse maldito WhatsApp, deixa na bolsa em outro lugar. Não pega o telefone, não olhe o telefone, não demonstre falta de interesse diante da pessoa. Vamos sair agora e caminhar no zoológico americano. Vamos caminhar, vamos lá. Não, mas não tenho nada para fazer, vamos lá. Vamos caminhar, e caminhar conversando, falando de pavão, de macaco, e ali abrindo o coração para falar. A gente evangeliza muito mais com a vida. E o principal, guarde segredo. O que você ouviu, morre com você. O que você conversou, morre com você. Se você for assim, essa pessoa volta mais uma vez, mais duas vezes. Se ela encontrar em você um porto seguro, ela não vai fazer isso. Pode até fazer, mas vai ser exceção da exceção, gente. Se a dor na alma for tão grande assim, pode até acontecer, mas vai ser exceção da exceção. Faça isso, seja presente. E eu termino aqui, eu quase não olhei na Bíblia, mas você procura depois, tá? Na Bíblia. De tudo isso que eu falei, trazendo biblicamente os conselhos práticos numa IBD, para você meditar, para você levar para casa, pensar muito sobre isso. Jó, ele apresenta para a gente possivelmente o melhor exemplo de como lidar com o sofrimento, dor na alma e lidar com as pessoas que estão em volta. E ali, dos 4 conselhos, o primeiro deles é: faça-se presente na vida de alguém que sofre. E acredite no que eu estou te falando, você vai ter que lutar contra você mesmo. Por quê, gente? O nosso soninho da tarde é muito mais gostoso que ficar dando ouvidos para alguém. Muito mais. O nosso Netflix e a nossa série preferida é muito mais gostoso do que perder tempo com alguém que fica se lamentando. Você vai ter que lutar com isso. Não é tão simples assim. Não é receitinha de bolo. Isso é se importar com as pessoas. Quando Jesus diz, né, que o maior mandamento é amarás a Deus e ao seu próximo como a ti mesmo, aí eu volto a lembrar que o grande mal do próximo é que ele está próximo. E a gente não quer o próximo próximo. A gente quer o próximo longe, o mais distante possível, porque nós somos uma geração do conforto próprio. 3 amigos, amigos de verdade, quando eles ouvem que o amigo que tinha tudo e não tinha mais nada, eles vão até Jó. Eles se fazem presentes. E até esse ponto, 10-0 para esses amigos. Show de bola. Eu quero ter um amigo assim, você também quer. Eles foram até lá. Para fazer o quê? O texto diz, para se condoer ou sentir a dor junto com ele e consolá-lo. Já perceberam como a gente diz, eu não gosto de velório? Você não gosta de velório, eu também, ninguém gosta de velório aqui. Porque eu vou no velório, eu não sei o que fazer, mas essa é a mágica, não tem o que você fazer. Você só vai para estar lá, pronto e acabou, mais nada. Quietinho ali do lado, orando a Deus, colocando seu coração com Deus e ali. Que dure 1 hora, a noite inteira, não importa. O que você tem que fazer é estar presente. Gente, pessoas nunca se esquecem de amigos que vão aos velórios. Principalmente daqueles que não falam uma palavra, mas dão vários abraços. Nunca esquecem. Façam isso. Faleceu alguém, mas é católico, qual o problema? Mas é espírita, qual o problema? Mas não é da igreja, qual o problema? É do teu convívio, você sabe? Faça-se presente. Vá lá. Eu, como pastor, posso dizer isso, gente. A presença nossa como pastor num velório de alguém não crente faz um efeito na vida das pessoas incrível. A reação que eles têm assim, você fala, nossa, mas o pastor veio aqui? Sabe, como se fosse um absurdo.
aquilo. Faça-se presente na vida das pessoas. Para isso, você vai ter que deixar um pouquinho teus filhos de lado, tua esposa, namorada de lado, você vai ter que deixar a sonequinha de lado. Mas uma alma vale a pena, gente. Um bom amigo vale a pena fazer isso. Perca tempo com ele, ande junto com ele, fique quieto e deixe ele falar. Quando eu visito o Guilherme, das várias vezes que eu fui, ele conta a mesma história todas as vezes. Todas. Eu sei detalhes de como aconteceu porque ele já me contou várias vezes. E cada vez que eu vou lá, ele conta a mesma história. E eu ouço do mesmo jeito, com a mesma cara de paisagem. Eu ouço a história todinha que ele está contando. Porque ele precisa falar. E eu preciso ouvir. Aquela morte mudou a minha vida, gente. Mudou meus conceitos. Mudou minha forma como eu vejo a questão de estudo de meu filho. Eu sonhava que fosse igual a mim. Sempre sonhei. Que fosse um aluno dedicado, gostasse e tal. Mas se não é, qual é o problema? Vai fazer ele inferior a mim? Muito pelo contrário. Pode ser um homem muito maior, mais sucesso de vida e tudo mais, um monte de coisa. Então a gente repensa e fala assim, olha, por que eu repensei? Porque quando eu fui lá, no dia que aconteceu o evento com esse meu amigo, eu fui lá e me coloquei no lugar dele. Poderia ser ele vindo em casa me visitar. Nós dois somos capitães, nós dois temos pistola .40, nós dois colocamos no quarto, nós dois temos filhos com 16 anos à época, e nós dois brigamos para que o filho tenha um empenho escolar bom. Igualzinho, a mesma coisa. Então esses eventos têm que mudar a nossa vida, têm que nos fazer repensar. Irmãos de ministério, que sucumbem à dor, ao sofrimento, à doença da alma, faz-nos pensar. Deus permite certas coisas para educar a nós que estamos aqui de fora, a nos moldar. E falar assim, Deus, eu vou seguir por esse caminho. Faça-se presente. Viu alguém em dificuldade? Faça-se presente. E presente vai muito além de WhatsApp. Vai muito além de Facebook, gente. É importante mandar uma mensagem. Mas nada é mais importante que a presença física, viu? Nada. Um abraço pode fazer muita coisa. Na sequência do texto, lá no capítulo 2, faça-se presente, e quando estiver presente, permaneça em silêncio. Guarde silêncio. Só quebre o silêncio se as suas palavras forem melhores do que o silêncio que está reinando no ambiente. Fique em silêncio. Ah não, mas eu tenho palavra de Deus para falar, é melhor que o silêncio. Há muita sabedoria no silêncio. Há muito evangelismo no silêncio. Os amigos de Jó, eles vão e ficam em silêncio. Nenhum deles dizia uma palavra, porque eles viram que a dor era muito grande. E alguém sob dor não escuta, gente. Alguém sobre dor pode se ofender com a palavra mais doce e mais bem intencionada que a gente tenha. Quem aqui nunca passou por um luto para saber o quanto dói o luto? Quem aqui nunca teve uma dificuldade para saber o que ela representa? Vá até a pessoa e chegando à pessoa, permaneça em silêncio. Fique lá. Eles ficaram 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, chorando junto. E Jó devia gemer e chorar todo o tempo, tamanhas feridas que ele tinha no corpo naquela fase da vida. Ele não tinha nem tempo de chorar pelo luto dos filhos, tamanhas dores físicas que ele sentia. Mas os amigos estavam lá. Terceiro conselho, para nós aqui nessa manhã. Só tem mais um e a gente fecha. Não tome o lugar de Deus. Não cometa esse erro que é tão comum entre nós cristãos. Cometeu suicídio, foi para o inferno. Quem somos nós para dizer isso, gente? Ah, suicídio é um pecado. Sim, mas é imperdoável? A pessoa que está com a doença é imperdoável? Tem na Bíblia isso, em algum lugar que está dizendo lá? Que é imperdoável? Não, é cultura católica, gente. Os católicos criaram essa cultura lá mais ou menos 500 anos atrás, um pouquinho antes, porque as pessoas na época da Inquisição começavam a se matar. Sabendo que iam ser pegos e torturados, eles cometiam suicídio para não morrer na Inquisição. Aí vem uma bula papal que diz, olha, suicídio manda direto para o inferno. Então a pessoa não se matava para poder passar pela tortura e morrer na mão deles. Isso virou dogma, que até hoje se segue. Mas não existe isso na lógica da palavra de Deus aqui. Então não tome o lugar de Deus, não tome decisões, não fique pensando, mas será? Muito pelo contrário, agradeça pelo tempo, convivência, ensino que teve com aquela pessoa e peça para que a família consiga lidar com isso diante de Deus.
Não tome o lugar de Deus. Os amigos fazem isso. Eles começam a falar com Jó. Quando eles abrem a boca, é tragédia certa. 36 capítulos em Jó para falar da discussão dele com esses amigos aí. Enquanto estavam calados, estava perfeito. Aí começam a falar um monte de coisa. E dizem, qual inocente que não pereceu, não foi destruído? Ele fala, todo mundo que peca, colhe o mal em si mesmo. Meu, que absurdo, não se coloque no lugar de Deus, não. Deus é gracioso. Se cremos num Deus soberano, tudo está sob o controle dEle. Tudo está debaixo da mão poderosa dEle. Tudo tem um porquê e Deus é didático. Deus atua com uma pessoa para ensinar as demais pessoas. Quando ele falou para Pedro, Pedro perguntando sobre a morte de João, lá em João 21, queria saber sobre a morte de João. Cristo falou para ele assim, não te importa como ele vai morrer, importa saber que tipo de morte nós vamos glorificar ao nome de Deus. Esse é o motivo da morte. A nossa passagem, como diz John Piper, a morte é igual ao meu carro, ela só me leva para onde eu quero ir, para onde eu tenho que chegar, eu tenho que ter essa consciência na minha vida. E doença leva à morte, tem vários tipos de doença, gente, vários. Tem câncer, tem infarto, tem AVC e depressão também. Depressão é uma doença que leva à morte das pessoas. Não tome o lugar de Deus, não julgue, não aponte o dedo, não se coloque melhor do que a pessoa. Entenda e compreenda a dor que ela sente. E quando você tiver que abrir a boca, transmita esperança. A esperança, gente, de fato, ela tem que ser a última coisa a morrer na vida de uma pessoa. Há esperança de algo mais. Há esperança de algo melhor. Há esperança de mudança. Aí eu gosto muito desse versículo, 6:11 de Jó. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Em meio à depressão que ele está passando e está sofrendo, e aos péssimos conselhos que ele está ouvindo, ele mesmo se questiona, se não era hora de dar um fim àquilo tudo. Tivesse um amigo ali para transmitir esperança, que coisa boa teria sido. Mas teve um amigo. Deus é tão bom, que passa o tempo ele manda um quarto amigo, jovenzinho, inexperiente, mas um amante ferrenho das Escrituras e do Deus de Israel. Esse homem chega, Eliú, conversa com ele e faz Jó cair em si. Tão logo ele termina de conversar com Jó, Deus aparece para Jó e diz para ele, Jó, levanta como um homem e me escuta. E Deus aconselha esse homem. E lá no capítulo 42, versículo 5, Jó explode de alegria e de conhecimento. E diz, antes eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó precisou ver Deus pelo sofrimento. Talvez seja o caso nosso também. Que a gente enxergue Deus através disso tudo, através do que está acontecendo. E sejamos canais da graça e da bênção de Deus sobre a vida das pessoas. Não satanizando essa questão, mas sendo vasos de bênção na vida daqueles que sofrem. Amém, meus irmãos? Hoje eu fui mais rápido que os outros dias normais, porque senão não dá. Esse assunto requer muito tempo. Mas espero em Deus que te ajude de alguma forma. E está lá no computador da igreja, você pode pegar esse PowerPoint depois, estudar com mais carinho, mais afinco. E Deus te ajude a compreender as riquezas desse assunto. Eu quero te convidar a orar. Vamos orar junto? Baixe tua cabeça e feche teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, primeiro de tudo, eu te agradeço pela vida, pela alegria e pela oportunidade de estarmos juntos. Também te agradeço, a Deus, por, como disse o pastor aqui hoje, por esta igreja ter uma escola bíblica dominical. Ajuda, Deus, a que essa sabedoria reine sobre esse povo aqui na Reforma também. A dedicarmos esse tempo, ó Deus, a aprendermos do Senhor valores fundamentais para a nossa vida e para a nossa caminhada com o Senhor. Especialmente, ó Deus, se há entre nós alguém que sofre as mazelas de uma depressão, as mazelas de uma ansiedade ou de algum problema na alma, ó Deus, que lhe provoca dores, Teu Espírito Santo Consolador, ó Deus, possa agir nessa vida, nesse momento.
Que o Senhor, ó Deus, através da sua graça infindável, possa, ó Pai, acolher essa alma preciosa em tuas mãos e possa consolar, trazendo o consolo dos céus. Dê sabedoria, ó Deus, para enxergarmos onde nós precisamos mudar, onde precisamos rever alguns conceitos, e ajuda-nos, como igreja, Pai, a não sermos vítimas desse mal, mas também, Deus, canais de bênção na vida daqueles que sofrem. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos assim, a sermos ponte que leva as pessoas até o Senhor, a sermos verdadeiros paradigmas em que as pessoas busquem a nós para conversar, para abrir o coração, para contar, Deus, aquilo que lhes causa dor. Abençoa grandemente essa igreja, Deus, esse povo tão querido. Esteja, Deus, guiando nossas vidas e cada dia mais, à medida que o fim se aproxima, nos torne mais unidos, mais próximos e mais apaixonados pela Tua palavra e pelo Teu povo. E por isso, Deus, eu te agradeço, consagrando a vida de cada querido irmão aqui nas Tuas mãos, em especial, Deus, aquele que por alguma razão enfrenta alguns dos problemas que aqui foram comentados. Que o Senhor derrame graça, misericórdia e paz sobre esse coração. Por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém.